Como ter funcionários tão bons que vão deixar o seu concorrente triste? E para quem não me conhece, meu nome é Tadeu. Eu tenho uma empresa que escala restaurantes. Tá? Atualmente, o nosso portfólio de clientes faz 4 milhões, mais ou menos, por ano, um pouquinho mais do que isso, de faturamento. E esses aqui são alguns dos nossos cases de sucesso. Tá? Você pode ver aqui que vários deles a gente dobrou de faturamento. Teve um aqui que a gente quintuplicou de faturamento, que é esse azulzinho aqui. E parte do meu trabalho é ajudar esses clientes a contratar funcionários melhores para que eles possam crescer de forma saudável. Tá? Agora, se você está vendo esse vídeo, por que você deve se importar em ter funcionários melhores? Porque a consequência de ter funcionários ruins é, primeiro, que prejudica o desempenho e a autoestima da tua equipe. Tá? Então, funcionários ruins vão intoxicar os funcionários bons, literalmente, e vão fazer com que eles trabalhem menos, porque eles vão ficar minando os funcionários bons com ideias ruins. E eu tenho certeza que se você tem mais de 5 funcionários, você já viu isso acontecer alguma vez. Tá? Em segundo lugar, consome tempo, porque os funcionários ruins eles demoram mais para serem treinados, eles demoram mais para entender o lugar deles e fazer as coisas bem feitas. Tá? E, de forma geral, você vai estar o tempo todo resolvendo, apagando incêndio que os funcionários ruins causaram, ao invés de estar focando em crescer a tua empresa. Beleza? Em terceiro lugar, ele consome a boa vontade dos clientes, porque não tem nada que afasta um cliente tanto quanto um atendimento ruim, tanto quanto um funcionário de má vontade. Beleza? E, por último, ele afeta negativamente as tuas margens de lucro, porque em todos os meus anos de marketing para restaurantes, eu nunca vi alguém que tem problema com o funcionário e tem boas margens de lucro. Beleza? Mas antes de falar sobre como resolver o problema, eu quero que a gente entenda um pouquinho mais sobre esse problema. Porque existem duas formas de ver o problema dos funcionários ruins. A primeira forma é a forma que vocês estão acostumados a falar para mim, que é o seguinte: os funcionários não querem trabalhar. E a segunda forma é: eu não sei fazer com que o meu funcionário queira trabalhar aqui. E vamos ver a diferença entre essas duas, junto aqui comigo. Primeira forma: se os funcionários não querem trabalhar, você falar isso é falso, porque esses funcionários, pelo menos alguns deles, vão trabalhar em outras empresas e vão ser bem-sucedidos em outras empresas, porque eles precisam sobreviver. Então, eles vão ter um trabalho e eles vão conseguir ter estabilidade no trabalho em alguma outra empresa. Tá? É fatalista, porque não permite nenhum tipo de mudança. Se os funcionários não querem trabalhar, eles não querem trabalhar e pronto. Você não tem nenhum poder sobre a boa vontade do funcionário, então o seu problema não tem solução. Ele deixa o poder na mão do funcionário, ou seja, você só vai resolver isso quando os funcionários decidirem trabalhar. Te coloca como vítima, né? Porque você é um sofredor que não consegue resolver o problema e torna esse problema impossível de resolver. Agora, por outro lado, quando você admite que você não sabe como fazer com que o seu funcionário queira trabalhar no lugar que você tem, é mais honesto, é responsável da tua parte assumir essa dificuldade tua de contratar, deixa o poder nas tuas mãos, te coloca como roteirista e não como vítima, e é passível de resolução. Beleza? Por quê? O mesmo acontecimento com a mesma resposta é igual ao mesmo resultado. Então, se você tem um funcionário que é ruim e você é ruim de volta, ou você continua contratando da mesma forma, continua tendo as mesmas atitudes, você vai continuar com funcionários ruins. Mas se você mudar a resposta para o acontecimento, que é o funcionário ruim, você vai ter um resultado diferente, e é por isso que a gente está aqui nesse vídeo. Beleza? Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Primeiro, como melhorar o desempenho dos funcionários que você já tem. E segundo, como contratar novos funcionários. Beleza? E a parte 1, o resumo da parte 1 de como melhorar esse desempenho é: dê bons motivos para eles trabalharem mais e bons motivos para eles trabalharem bem. Tá bom? Porque você convencer o funcionário a trabalhar é também um processo de venda. Primeira forma de fazer com que esse funcionário seja convencido a trabalhar. Cara, benefícios. Tá? Você pode aumentar salários,
você pode oferecer comissão por venda, você pode oferecer educação financeira. Muitas vezes, e isso é um case de uma amiga minha que me contou, que ela trabalha com RH. Muitas vezes, você não tem como colocar no orçamento uma compensação maior, principalmente se você tem vários funcionários. Mas você pode sim, por exemplo, pagar um curso de educação financeira, pagar alguma consultoria de educação financeira que essa pessoa vai lá nos teus funcionários e vai ensinar eles a administrarem melhor o dinheiro que eles ganham. E aí, portanto, eles vão sentir que eles estão ganhando mais e que eles estão conseguindo juntar, porque eles aprenderam com essa consultoria financeira. Tá? Você pode trazer plano de saúde, academia, que são coisas que parece que não faz diferença, mas às vezes o funcionário ele vai ficar com você porque você tem plano de saúde ou porque você tem academia, e no outro ele não vai para o seu concorrente que não tem. Então, é um diferencial da tua empresa em relação ao seu concorrente. Porque lembra, quando você contrata um funcionário, você está competindo com os seus concorrentes, assim como quando você está trazendo cliente para o teu restaurante, beleza? Além de, óbvio, férias, bônus e direitos trabalhistas, tá? Não só para você evitar um processinho, mas também porque esses benefícios fazem com que o seu funcionário fique mais satisfeito na tua empresa e ele fique mais tempo na tua empresa e ele se esforce para que ele faça um bom trabalho, para que ele não seja demitido, beleza? Segundo, você pode deixar o trabalho mais fácil. Tá? Você pode criar manuais de empresa, como eu crio o tempo todo e eu ajudo os meus funcionários a terem um trabalho mais fácil. Eu posso fazer checklists impressas. Isso para restaurante é muito bom. Checklist de abertura, checklist de fechamento, em que você coloca todas as funções e você vai deixando o funcionário preencher aquelas funções. E se você tiver vários funcionários, você pode fazer uma checklist individual para cada um, obrigar eles a preencherem cada uma e depois colocar a assinatura para que você tenha certeza de que eles fizeram tudo que você pediu para eles fazerem. Beleza? Terceiro, você pode ter sistemas melhores, sistemas facilitados. Você pode contratar um sistema de gestão melhor. Às vezes o funcionário está tirando tudo na notinha, está se confundindo, está levando bronca por uma bronca que não é dele, porque você deveria estar contratando um sistema melhor. Tá? Você pode padronizar os processos melhor. Às vezes, o que você sabe que tem que fazer não é a mesma coisa que o seu funcionário sabe que ele tem que fazer. Então, quando você padroniza esse processo e você coloca isso de uma forma mais clara, o seu funcionário vai errar menos. Tá? Além disso, você pode fazer reuniões de alinhamento. Tá? E aí eu recomendo você fazer pelo menos uma por semana, mas preferencialmente 2, que é início da semana, objetivos gerais da semana e como que vai ser a programação da semana, e a segunda que é para fechar a semana e descobrir se o negócio deu certo, se vocês conseguiram alcançar a meta de vocês, se vocês conseguiram atender direitinho o objetivo e cumprir com os objetivos que vocês tinham proposto no início da semana. Beleza? E, por último, você pode treinar o pior funcionário através do melhor funcionário. Tá? Você pode pegar aquele funcionário que você já tem, que é muito bom, e fazer com que ele treine o pior ou os piores, para que eles fiquem melhores. E às vezes você nem precisa pagar este funcionário que você já tem, ou melhor, que faz parte de benefício, é você dar um pequeno bônus para esse funcionário que está treinando, porque ele está fazendo um trabalho que não é dele, beleza? E se você está achando fácil demais, tá? É para ser fácil. Não é para ser difícil trabalhar no teu restaurante. Até porque a gente vai falar sobre isso logo depois. Mas se você faz com que seja difícil trabalhar no seu restaurante e você paga mais ou menos a mesma coisa que os seus concorrentes, você está afastando o teu funcionário, que às vezes é bom, mas que vai preferir trabalhar no concorrente, porque ninguém é doido de querer trabalhar num lugar mais difícil e que paga a mesma coisa, quando pode fazer um trabalho mais fácil e que paga a mesma coisa. Beleza? Agora, uma solução reversa a isso, que é deixar mais fácil, é aumentar a dificuldade e selecionar os melhores. Tá? A IBM e o Outback fazem isso. Tá? Eles deixam mais difícil, eles fazem com que o treinamento seja mais intenso e eles selecionam aqueles que são os melhores. O Outback, inclusive, tem um plano que o próprio funcionário do Outback pode virar um dono de um Outback mais para frente, tem todo o rolê. Só que qual é o problema de você aumentar a dificuldade de selecionar os melhores? Você precisa
beneficiar mais. Você precisa ter um melhor salário, você precisa ter uma comissão melhor. O Outback tem uma comissão de, acho que 10%, continua sendo 10%, mas o ticket médio deles é altíssimo. Eles dão tudo para os funcionários. Então, imagina que, além do salário daquele funcionário, ele ainda ganha os 10% que, às vezes, ultrapassa o salário daquele funcionário. Beleza? Então, se você tem condição de dar benefícios maiores e contratar por salários maiores, faça isso. Tá? Porque, às vezes, um funcionário bom, ele trabalha 5 vezes mais do que o funcionário ruim e ele faz com que o cliente volte, tipo assim, 50% mais vezes do que o funcionário ruim. Beleza? Mas é aquilo. O funcionário ele tem que enxergar como uma oportunidade de ir mais longe. Então, ou ele vai ter um plano de carreira, ou ele vai ter alguma coisa um salário melhor que ele consiga construir a vida dele ali, tá? E é isso. É bom, nesses casos, você também ter equipe própria de contratação, você ter alguém, mesmo que seja alguém por fora, que te ajude a contratar e que te ajude a conseguir funcionários melhores. E custa mais caro do que deixar o trabalho mais fácil. E é por isso que eu dou preferência a deixar o trabalho mais fácil. Tá? Idealmente, você vai deixar o seu trabalho mais fácil e você vai selecionar os melhores. Ou seja, você vai colocar um salário maior para que você consiga selecionar os melhores. Beleza? Agora, isso aqui é ótimo e eu vejo muitos donos de restaurante errando isso, que é o seguinte: seja o exemplo. Tá? Existe uma parábola de uma mãe e de um filho que comia açúcar. E aí essa mãe foi para Gandhi e falou assim, olha, eu não consigo fazer com que meu filho pare de comer açúcar. E aí Gandhi chegou e falou assim, beleza, volte daqui a uma semana. A mãe voltou e aí Gandhi falou assim, pare de comer açúcar, que aí o seu filho vai parar. E aí a mãe falou assim, beleza, ok, mas por que eu precisei esperar uma semana para você me dar esse conselho? Aí ele falou, porque há uma semana atrás eu comi açúcar. Então, hoje eu não como mais açúcar. Então, eu posso falar para você não comer. Antes de você pedir coisas do seu funcionário, seja o exemplo, faça essas coisas. Seja o melhor funcionário da tua empresa, tá bom? Ou seja, quando você quer que o funcionário chegue cedo, limpe tudo, não mexa no celular na hora do trabalho, vá bem vestido, não vacile. Ao mesmo tempo, você não chega cedo. Você não limpa tudo. Você mexe no celular na hora do trabalho. Você não vai bem vestido. E você vacila. Beleza? Então, a empresa ela vai ser inevitavelmente reflexo do dono. Você precisa ser o melhor funcionário da tua empresa e ponto final. Beleza? 5. Recompensa por desempenho. Tá? É parecido com um benefício, mas é um benefício que só acontece quando todo mundo está ganhando. Então, o restaurante é um ótimo lugar para você fazer isso porque você já tem os 10% de gorjeta. Tá? E se você não cobra 10%, eu não sei o que tem na sua cabeça. Porque 10% de gorjeta, o cliente é opcional, então ele pode escolher não pagar, mas a maioria escolhe pagar. Esses 10% vão fazer com que o funcionário ele fique do teu lado, porque ele quer que esse 10% seja maior, então ele vai querer que os 100% seja maior. E quem ganha mais nisso é você, que ganha os 90%, beleza? Segundo, usa a prática de funcionário do mês, com direito a bônus. Você pode, assim como o McDonald's entendeu isso há muito tempo, e eu não sei por que vocês não olham para o McDonald's e copiam tudo que o McDonald's tem. Porque eles usam a prática de funcionário do mês e fica melhor ainda se você der algum tipo de bônus. Ou algum bônus no final do ano, se não for possível dar o bônus total, no final do ano, quem continuar lá, aí você dá um bônus de, sei lá, R$2.000 para o funcionário que tiver mais vezes de funcionário do mês. Beleza? Terceiro, destaque os pontos positivos e os pontos a serem melhorados, sem briga. Tá? Você consegue compensar verbalmente aquele funcionário, parabenizando ele quando ele faz alguma coisa certa. E ao invés de você só punir ele quando ele faz alguma coisa errada, você pode dizer para ele, olha, esse não é o jeito que eu quero que você faça, esse aqui é o jeito que eu quero que você faça. E aí você dá a instrução para ele antes de brigar, que é aquilo que a gente falou sobre quando alguma coisa dá errado, você faz diferente. Nesse caso, se algum funcionário faz alguma coisa errada, ao invés de brigar, ao invés de falar que ele só faz coisa errada, você mostra para ele como que ele está errando e como fazer o certo. Beleza?
Em quarto lugar, faça competições amigáveis, tá? Vamos supor, se a gente chegar a 50 mil de faturamento esse mês, cada funcionário ganha um bônus extra de X. E você pode fazer isso, porque se você tem uma tabela para você entender o seu lucro, você sabe quanto de lucro você vai fazer a mais se você fizer esses 50 mil, e você sabe quanto que você pode dividir com um funcionário. Às vezes, cara, você vai dar R$ 200 para cada funcionário, ele vai te ajudar a chegar num lugar que você nunca chegou antes, sabe? Tipo um recorde de faturamento. E você vai estar ganhando, às vezes, 5, 10 vezes mais, só porque você deu esse bônus extra e você tornou esse processo de ganhar mais dinheiro divertido. Porque isso aqui é uma diversão, né? Esse é um jogo, beleza? 6, perspectiva de futuro. Tá? Descubra o que eles querem no presente e no futuro e explique para eles como você pode ajudar eles a chegarem do que eles querem. E isso funciona melhor ainda se você usa isso de critério durante a contratação. Ou seja, é muito importante, e eu aprendi isso com um dos meus chefes quando eu fazia estágio, que ele me perguntava muito sobre onde eu queria chegar, porque ele tentava me oferecer uma perspectiva de que naquela empresa eu ia conseguir chegar lá. Beleza? Pena que ele errava em várias outras questões que eu já tratei aqui, e aí a gente não deu certo. Mas que bom que hoje eu tenho essa empresa que faz múltiplos milhões por ano para a gente trabalhar junto. 7. Torne-se melhor em resolver conflitos. Tá? E isso eu acho que vale para todo mundo. Todo mundo pode melhorar. E não importa se você já é bom, você sempre pode trabalhar um pouquinho mais nisso. Tá? Então você não briga com os funcionários em público. Ao invés disso, você chama para o privado e tem uma conversa profissional. Você assume a culpa, tá? Porque normalmente é você que não treinou o funcionário adequadamente. E se você treinou e ele ainda errou, você não treinou o suficiente ou você errou na contratação. Porque em todas as etapas tem um pouquinho de você. Então, se está tudo dando errado e os funcionários continuam mudando e nada se resolve, então o problema não está nos funcionários. Está em quem? Está em você. E mesmo se a culpa não for sua, o problema ainda é seu. Então faz sentido você agir como se a culpa fosse sua. A minha política, tá? Essa é a minha política. Eu super recomendo fazer isso, mas aí vai com você. Quando o funcionário faz alguma coisa errada, eu entendo que só tem 3 motivos, tá? Ou ele não recebeu instrução adequada, então eu não passei adequadamente o que eu queria que ele fizesse. E várias vezes eu realmente não passo, e eu fui descobrir isso porque ao invés de brigar, eu fui entender um pouquinho mais e eu percebi que várias vezes era o número 1, tá? Segundo, ele não tem habilidade, ou seja, ele foi contratado com pouca habilidade e ele ainda não teve tempo de desenvolver essa habilidade, tá? E aí, nesse caso, você precisa treinar ele melhor. E terceiro, ele não tem interesse ou foco. Ou seja, ou o foco dele está dividido em várias etapas, que às vezes ele está sobrecarregado, tá? Ou ele não tem interesse, ele tipo assim, tá cagando pro trabalho, e aí realmente não tem muito o que fazer sem ser. Se você não conseguir despertar esse interesse nele, a única solução realmente é demitir ele, tá? E aí eu elaboro uma solução, tá? Se o seu funcionário não tem instrução, se o meu funcionário não tem instrução, eu melhoro minhas instruções. Se o funcionário não sabe como fazer, eu treino ele melhor para ele saber. Se o foco dele está dividido, eu tento dividir melhor as tarefas ou facilitar o processo, que é fazer aquelas listas para que ele não se perca. Tá? E se o funcionário não tem interesse em melhorar, aí eu elaboro um jeito de desligar ele da empresa da melhor forma possível. Tá? Mas na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, não é falta de interesse. Tá? Porque, na verdade, o teu funcionário ele só tem aqui, ó, eu tenho na verdade, o seu funcionário só está recebendo mal, ele está fazendo várias funções ao mesmo tempo, ele não tem perspectiva de futuro e ele não está recebendo instrução adequada. Então, você fica pensando assim, poxa, por que o meu funcionário não quer trabalhar? Você quereria trabalhar nessas condições? Provavelmente não. Beleza? 8. Construa melhor a cultura da sua empresa. Tá? Isso aqui eu fiz e melhorou muito, porque muito além de eu ter um funcionário que sabe fazer o trabalho duro, é eu ter um funcionário que acredita nas mesmas coisas que a gente acredita. Então, você pode fazer um checklist
dos 10 mandamentos da sua empresa. Por exemplo, os meus 10 mandamentos é que o cliente fique em primeiro lugar, que a gente se ajuda, que a responsabilidade é individual e é intransferível, mas que que você não pode ficar parado, sempre tem alguma coisa para fazer. Eu tenho vários mandamentos assim, e aí são 10 mandamentos que eu compartilho com todos os meus funcionários na hora da contratação e depois eu relembro eles ao longo dos meses, tá? Porque eu quero que aquela cultura ela se entranhe na cabeça do funcionário, tá? E quando eu faço isso, quando eu melhoro a cultura da minha empresa, eu tenho a opção ainda de mostrar para o funcionário aquela listinha da cultura e mostrar assim, olha, você não está fazendo isso, você não está agindo dessa forma, essa é a cultura da empresa, você quer participar de fato da empresa? E aí eu posso perguntar sem que isso pareça pessoal, porque está numa lista, não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça, está numa lista, isso é o jeito que as coisas funcionam aqui, tá? E cabe ao seu funcionário querer se adaptar ou não, e aí se ele não quiser se adaptar, ele precisa encontrar outro lugar. Segundo, faça uma checklist de como seria o seu funcionário ideal, tá? E busque por esse tipo de funcionário nas reuniões de contratação. Terceiro, faça uma checklist do pior funcionário que você pode imaginar e começa a identificar esses erros da tua empresa, tá? Então, o funcionário que chega atrasado, o funcionário que não vende direito, o funcionário que fala baixo, o funcionário que não assume responsabilidade pelos próprios erros e está sempre dando desculpa. Você pode fazer uma checklist de todas as coisas que seus piores funcionários fazem e falar assim, cara, isso aqui não pode existir na minha empresa de jeito nenhum. Agora a gente vai para a parte de contratação, beleza? Primeiro, para contratar, você precisa fazer duas coisas. Você precisa montar a tua oferta de emprego. 3 coisas, né? Montar a tua oferta de emprego, divulgar a tua oferta de emprego e depois selecionar as pessoas para a vaga. Então, vamos lá na tua montagem da oferta. Uma vez que você já sabe o funcionário que você quer ter, porque você já fez lá atrás, né? Você, na parte de construir cultura, você precisa comunicar adequadamente e divulgar isso na vaga. E eis o segredo. Contratar tem muito a ver com conseguir clientes. Só que ao invés de focar em ter uma boa oferta de produto, você constrói uma boa oferta de emprego. Tá? E aí, checklist de oferta. Eu sempre coloco isso quando eu estou tentando contratar alguém. Eu coloco salário, benefícios, funções, obrigações, tipo de empresa, é uma empresa em crescimento ou é uma empresa estável? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Uma empresa em crescimento é uma empresa cheia de desafios. Às vezes é para pessoas que elas não têm muita experiência, mas elas querem aprender e elas querem se desenvolver. E se é uma empresa estável, às vezes ele tem menos desafios, é para pessoas um pouquinho mais experientes, tá? Que querem ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mas que elas já estão desenvolvidas. Então, é melhor você contratar essa pessoa se você já tem uma oferta estável e porque você está procurando pessoas que querem estabilidade e não pessoas que querem aprender, que é o que acontece quando você anuncia que é uma empresa em desenvolvimento. Tá? E aí você coloca o perfil que você procura. Você quer essas pessoas que querem aprender ou você quer essas pessoas que querem ganhar bem e já sabem bem da profissão? E aí você coloca isso na oferta, simplesmente. E quais oportunidades de crescimento? Ou seja, o que você tem no longo prazo ou no médio prazo para oferecer para esse funcionário? Tá? Mesmo que seja uma coisa simbólica, mesmo que seja assim, olha, a gente tem educação financeira, planos de educação financeira e planos de estabilidade, etc. Coloca o negócio do funcionário do mês com bônus, etc, etc. Tá? Segundo lugar, você vai divulgar a tua oferta. Tá? E divulgar a tua oferta é mais ou menos da mesma forma que você divulga o teu restaurante. Tá? Se você for um restaurante que não é meu cliente, provavelmente você tem algumas dificuldades de divulgar esse restaurante. Eu não vou poder falar muito sobre isso, mas normalmente você vai divulgar no Instagram, você vai divulgar no Facebook, você vai divulgar em grupos de Facebook de oferta de emprego, porque tem muito, tá? Vai divulgar em grupos de WhatsApp, grupos que você tem, grupos de amigos seus, você vai divulgar em grupos de família, você vai pedir para os seus amigos divulgarem, para a sua família divulgar, e você vai divulgar também em sites de vaga, tá? Esses sites são pagos, mas é um pouquinho só que você paga e vale muito a pena, porque muita gente mesmo está nesses sites aí. Em terceiro lugar, vamos lá. Como que você monta as perguntas da entrevista de emprego? Ou seja, uma vez que você já tem um monte de currículo,
Você vai selecionar ali os que você acha que valem a pena de acordo com a tua oferta e você vai montar, antes de fazer a entrevista, todas as perguntas, tá? E como que eu monto a minha? Eu uso as listas que eu fiz de funcionário ideal e pior funcionário e faço perguntas para separar esses dois. Por exemplo, eu tenho um amigo de uma amiga minha que eu detesto ele. O cara, ele acredita que o patrão, ele tá sempre levando vantagem. E aí eu pensei assim, cara, se eu trouxesse uma pessoa dessas para minha empresa, eu teria um inimigo. E eu jamais saberia que ele é meu inimigo, mas ele estaria trabalhando como meu inimigo, porque ele acha que eu estou sempre levando vantagem em relação a ele. Ou seja, ele vai estar sempre trabalhando com um pezinho atrás, desconfiado de mim, achando que eu estou levando a melhor. Quando, na verdade, o que eu quero é um funcionário que enxergue que existem dois lugares na empresa, né? Existe o lugar do chefe, que arrisca tudo para fazer o negócio funcionar, e existe o lugar do funcionário que tem menos risco, e aí ele ganha fixo, e ele ganha direitinho, e ele não tem que enfrentar os estresses que a gente enfrenta como dono de empresa, beleza? Então, eu fiz uma pergunta para separar esse funcionário. Então, eu falei assim, na minha entrevista de emprego, tem uma pergunta que diz assim, você acredita que o funcionário está sempre em desvantagem em relação ao patrão, ou você acredita que existe uma possibilidade de uma relação benéfica para ambos? E mesmo que ele minta, tá? Porque o funcionário pode detestar você secretamente, de qualquer forma ele já vai saber o que eu acredito, de qualquer forma ele já vai saber o que eu espero dele. Então ele vai ter que mentir em silêncio, porque pelo resto da vida, pelo resto da contratação, ele vai entender, e ele vai entender o tempo todo que o que eu espero dele é aquilo que fez com que ele fosse selecionado. Beleza? Aí eu revejo as obrigações do perfil da vaga, tá? Pergunto algumas coisas do currículo só para confirmar e para entender um pouquinho melhor, porque às vezes o currículo está muito fantasioso ou muito elaborado ou muito mal elaborado e a gente não sabe exatamente o que se passou. Então, as perguntas de currículo são importantes e eu tento fazer com que toda pergunta tenha objetivo. Ou seja, eu pulo aquelas perguntas que são padrãozão se elas não vão me servir de nada. Tá? Em vários casos, por exemplo, eu ignoro determinadas experiências, porque determinadas experiências não se assemelham em nada com o que a gente está fazendo ali e não me interessa, francamente. Então, eu tento fazer com que toda pergunta tenha objetivo, até porque eu quero aquela entrevista mais enxuta possível e com o mínimo de barulho, né, de informação extra possível para que eu possa tomar uma decisão melhor. Tá? Agora, durante a entrevista, importante, observe quem chega atrasado. Tá? Não, pelo amor de Deus, se uma pessoa chega atrasada na entrevista de emprego, seja 15 minutos, seja 5 minutos, eu não contrato ela. Porque a possibilidade dela chegar atrasada no trabalho, se ela já está chegando antes do trabalho, no momento que ela devia tentar me impressionar, ela chega atrasada, eu não vou contratar ela. Beleza? Segundo, grave o áudio da entrevista se possível. Por quê? Na hora que você faz a entrevista, está tudo fresco. Você acha que está tudo, você vai guardar tudo, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes a gente vai esquecer, sei lá, mais de metade do que a pessoa falou, e aí é bom você ter aquele áudio, um áudiozinho no celular mesmo, para que você possa ouvir alguma parte e você tomar a decisão quando você estiver em dúvida entre os melhores funcionários. Tá? Terceiro, leve um lápis e uma caneta, na verdade, leve um papel e uma caneta para anotações importantes. E quarto, instigue o funcionário a falar. Pergunte a respeito do que ele falar. Então ele fala assim, porque eu trabalhei em tal lugar. Beleza, como que foi? O que você fazia lá? Tá? Pergunta, porque às vezes, cara, muitas vezes o funcionário está mentindo. Tá? Então você pega o funcionário na mentira perguntando, instigando um pouquinho mais, porque a mentira normalmente ela é bem rasa, tá? Esses funcionários, principalmente esses funcionários que mentem, eles estão mentindo porque eles estão inseguros ali, e você quer pegar essas pessoas que parece que são boas e que não, na verdade não são boas. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui, cheque as referências. Cheque as referências. Eu sei que é chato, eu sei que você não vai querer ligar para as pessoas, é desconfortável, mas principalmente se você está na fase eliminatória da entrevista, você tem que checar as referências e descobrir se a pessoa que saiu daquele lugar
o patrão tem alguma coisa contra. E várias vezes o patrão vai te dizer, olha, essa pessoa é assim, assim, assado, por isso que a gente demitiu. Ou então, não, essa pessoa é realmente muito boa, mas tem um problema, por exemplo, sei lá, de vez em quando acontece alguma coisa. Então você vai saber o passado, um pouquinho do passado, porque ela deixou as referências ali. Ela disse em quais empresas que ela trabalhou, tá? E se ela não disse no currículo, aí você volta para a entrevista e você pergunta na entrevista quais foram as empresas que ela trabalhou antes. Beleza? E aí, selecionando os melhores, você faz uma entrevista inicial. Eu sempre faço o teste de freelancer, tá? Esse teste ele tem que ser feito com vários funcionários, porque senão você não vai conseguir comparar. E aí você só vai contratar um que fez um teste, foi mais ou menos bem? Não, você tem que ver quem realmente foi o melhor no teste, tá? E lembrando, isso leva tempo, mas custa menos. Custa menos tempo, menos dinheiro, babá, do que contratar o funcionário errado, tá? E depois de contratado, eu faço de tudo para que esse funcionário fique ainda melhor com aquelas dicas que eu dei na primeira parte do vídeo, tá? E você pode viver pelo lema, que é o seguinte: contrate devagar, demita rápido. Tá? Uma vez que você percebe que aquele funcionário ele não serve para a tua empresa, demita ele o mais rápido possível. Mas contrate um pouquinho mais devagar para que você possa selecionar melhor e não corra o risco de ter uma pessoa por 2, 3, 6 meses na tua empresa envenenando a cultura da tua empresa. Beleza? E 6, cultura de alta performance com demissões claras. Crie critérios para desligar as pessoas. Então, assim, falta contínua de entrega é um critério para desligar a pessoa. Falta de alinhamento com os valores é um critério. Você pode explicar isso para a pessoa quando ela estiver sendo contratada. Atrasos constantes, desempenho é um critério. Tá? Então, sabe o que não é um critério de alta performance? Essa pessoa é gente boa e se você está com pena de demitir ela. Tá? Se essa pessoa for leal, ou seja, essa pessoa além de ser gente boa, ela é leal, ela é eficaz no trabalho dela, aí ela deve ficar. Porque você encontrar um funcionário leal é muito difícil. E você encontrar um funcionário bom e leal é mais difícil. Mas se você encontrar um funcionário leal que não faz o trabalho dele, eu acho que até vale a pena você considerar, se você tiver tempo e disposição e dinheiro sobrando em caixa, para treinar esse funcionário para deixar ele melhor. Mas vai ser praticamente um trabalho de caridade. Beleza? Porque é muito mais fácil, muito mais simples a gente encontrar um funcionário melhor e procurar os funcionários leais, mas que também trabalham bem pra cacete. E aqui, aquilo que eu falei antes, contrate devagar, demita rápido. Tá? Demore para contratar, mas demita rápido quem não se encaixa. Um funcionário medíocre contamina a cultura e afasta os bons. Obrigado. E eu quero que você fale aqui nos comentários. Esse é o vídeo, né? Mas eu quero que você fale aqui nos comentários qual o seu maior desafio com os funcionários hoje, de todos aqueles que a gente falou ou daqueles que a gente não falou também, beleza? Eu estou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam. E se vocês gostaram também, comentem para me deixar feliz. Valeu? Tamo junto.